Se você sente que está perdendo o seu filho para as telas e que o diálogo na sua casa foi substituído por silêncios ou brigas, você não está sozinha. Oi, aqui é a Carol e nos próximos minutos eu e o Márcio, a gente vai te apresentar detalhe por detalhe tudo o que você precisa saber para aplicar a sua família para receber o suporte completo da nave Consciência Digital. O objetivo aqui é um só: ter o seu filho protegido e, acima de tudo, preparado para a vida nessa era digital. É a nossa realidade atual. Horas diárias de telas, algoritmos desenhados para prender atenção e conexões sem fim. O suporte da nave existe para evitar o que é de mais doloroso, o afastamento do seu filho com ele mesmo, com a natureza, com a sua família, com você dentro da sua própria casa. Falamos de evitar aquela agressividade que surge quando você pede para desligar o jogo, de evitar a distração e a responsabilidade nos estudos, mas vai além. É proteger contra abusadores, golpes e contra o isolamento. É prepará-lo para aproveitar a tecnologia pro bem. O digital não precisa e não pode ser prejudicial, porque ele só aumenta. E eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade. Inclusive, tentando me colocar no seu lugar, eu possivelmente estaria bem desconfiado se essa nave que vamos apresentar aqui realmente funciona. Por isso, não acredita só em nós. Ouça com o coração esses próximos depoimentos. São crianças e pais que sentiram a vida mudar quando o digital deixou de ser uma batalha. Eu ficava muito no celular, mas agora não, agora eu fico bem pouco. Antes eu reclamava para sair, mas agora não. Agora eu saio na hora. Porque era bem restrito, era dias contados. Então isso era uma ansiedade para eles e para nós. Agora está entrando no equilíbrio. Mas está sendo mais equilibrado. O vício é um negócio muito estranho. Você fica com uma vontade extrema. E eu não fico mais com essa vontade de jogar. A nossa relação aqui em casa ficou mais tranquila, mais saudável. Eu era muito viciada, mas agora eu penso muito diferente. Fez toda a diferença na minha família. A evolução da minha filha no lidar com as tecnologias, ela é perceptível. Me ajudaram a combater a ansiedade, a não jogar durante as aulas. Meu boletim do ano passado foi entre 6 e 6,5. E agora esse ano, minha menor nota foi uma nota 8. Ficava angustiado, aflito, ficava com raiva. Hoje eu sou super tranquilo, mudou muita coisa. Hoje o João é uma criança educada no uso do digital. Eu assistia celular pra caramba. E já de hoje em dia, meu celular tem um modo que vê o meu relatório semanal. Tem várias notícias que você tá 1 hora a menos, 2 horas a menos. Foi incrível. Incrível, assim, a transformação. A gente esperava que fosse só a Melissa, né? E a mudança ocorreu em nós também, né? Eu tô pensando muito mais antes de jogar, por exemplo. Que era motivo de muito estresse, de briga, acabou ficando muito mais tranquilo. Eu aprendi sobre controle, sobre como controlar as nossas emoções e também como conviver em um ambiente de harmonia e paz. Se toda mãe pudesse participar e colocar os filhos, assim, é o que as crianças precisam no momento, né? Melhorou na minha comunicação, melhorou minha família, ajudou a eu ficar mais feliz com a minha família. Eu posso dizer que o pior das telas já passou. Eu comecei, a prestar mais atenção, nas redes sociais, na internet mesmo, em geral. Tô me sentindo uma mãe muito mais leve. Eu me sinto muito tranquilo, muito seguro e muito mais feliz abrindo o jogo, a internet, essas plataformas para jogar, assistir vídeo. Permita-se, para você sentir como eu fiz. E hoje eu sou muito satisfeito, eu não consigo nem imaginar o Vitor parando com a nave. Uma outra oportunidade de eu sair das telas um pouquinho, de eu curtir minha família mais. 3 palavras que resumem a nave: consciência digital, diversão e segurança. A nave já ajudou milhares de famílias. E se você está disposta a se comprometer, eu acredito de verdade que a nave pode ajudar a sua família também. E antes do funcionamento específico da nave, é importante o alinhamento. É claro que dinheiro é importante, mas não é o que mais nos move aqui. Veja aí na sua tela o que realmente paga os nossos boletos. Nossas palestras e treinamentos corporativos são negociações de 100 mil, 300 mil reais. É um excelente negócio. Mas a nave é uma
causa, é o nosso propósito de vida a longo prazo e ao mesmo tempo urgente esse negócio. O que nos move aqui é atualizar educação com virtudes, com valores humanos para proteger as futuras gerações, o seu filho, nesse ponto de inflexão em que ou melhora muito ou piora muito, esse ponto de inflexão da história. A maioria das famílias ainda não despertou para o risco real e nós somos o suporte para quem já despertou. A nave Consciência Digital é para crianças e adolescentes de 8 a 14 anos. É um ambiente seguro e alegre, onde o seu filho vai conviver com novos amigos do Brasil inteiro. As nossas turmas são pequenas, com no máximo 10 navegantes, para garantir que o seu filho tenha protagonismo e seja ouvido. A gente tem sempre nas turmas um piloto e um copiloto, que são 2 professores, docentes treinados na nossa metodologia, que estudam continuamente a conscientização digital e que são o exemplo positivo que o seu filho precisa. A gente usa o método NAVE, N-A-V-E. Olha só, é um acrônimo: N de navegação, A de ambiente, V de virtudes e E de evolução. Tudo acontece de forma lúdica, em formato de jogo, com elementos de jogos, né? Gamificado. O seu filho entra, por exemplo, para uma casa natural, como se fosse o time dele, e isso transforma a obrigação em engajamento, em querer participar. São encontros semanais de 1 hora. 1 horinha, valiosa e assertiva. É o tipo de conhecimento condensado. Faz uma palestra nossa custar R$18 mil, 1 horinha. E por que trabalhamos com aplicação e não inscrição direta na nave? Porque a gente precisa entender o comprometimento também dos pais e garantir um ambiente aqui dentro da nave seguro para todos os navegantes. O embarque é semestral e o resultado é imediato. A gente tem famílias renovando já esse semestre em semestre já há 4 anos, 3 anos e meio. Não é mais na angústia de proteger, mas na oportunidade de, além de ter o filho mais protegido, de preparar ele cada vez mais para a vida nessa era digital. Ah, Carol, mas eu já falei 1000 vezes pro meu filho sair das telas. A gente sabe. Às vezes, a mãe, o pai falando, não adianta. Mas quando vem um professor que ele admira, ou os amigos com a mesma idade, com a mesma mentalidade do seu filho, eles escutam. E se você está comparando a nave com uma aula extracurricular, com uma aula de inglês, por exemplo, eu quero que você considere ampliar a sua perspectiva. Qual o impacto hoje do seu filho não falar inglês fluente? Provavelmente é pequeno. E é claro que é importante aprender um novo idioma. Agora, qual o impacto hoje do uso indevido das telas e do isolamento na vida do seu filho? Não tem comparação. A consciência digital hoje é a base para tudo, inclusive para ele usar a internet para aprender inglês ou qualquer outra habilidade de uma forma ainda mais rápida. O valor disso é imensurável. E não só o valor em ganhos que o seu filho pode ter, mas do custo que o seu filho e vocês podem e precisam deixar de ter. Ah, Carol, mas meu filho não vai querer. No começo, alguns navegantes realmente resistem, acham que a gente vai dar sermão, mas logo eles percebem toda a estrutura gamificada, lúdica, envolvente da nave e perguntam: mãe, quando é o próximo encontro mesmo? Assim, no começo eu sei que tem um pouco de receio, mas é muito legal, tem muitas aventuras Nossa, são muito legais. E vou falar uma coisa: se você não vier, é você que tá perdendo. Então vem logo. Que é um negócio muito legal, que é divertido, os professores são muito legais. A princípio, assim, eu entrei e falei, que coisa é essa? Eu sempre escrevo, a mamãe sempre me escreve nesses negócios aí. Aí depois você faz a primeira aula, você vê que é legal, você faz a segunda, você vê que é mais legal ainda. E aí você vai se entreter, né? Eu falaria pra pessoa que você pode achar chato no começo, mas é muito, muito legal, é uma das coisas muito legais. É bom passar um tempo conversando com vocês aqui. Eu amo essa nave. E eu falaria pra pessoa entrar, porque é muito bom. E claro, já no início, nós te ensinamos exatamente como comunicar tudo isso a ele. E um recado aqui para as mães: se o pai do seu filho ainda não despertou para o risco ou acha que não é prioridade, é provável que ele realmente esteja bastante ocupado cuidando de outras coisas. Então, exerça a sua influência de cuidadora. Não permita que por negligência seu filho fique
vulnerável. Na nave você não terceiriza a educação. A gente sabe que rotina de mãe e de pai é super corrida. Então, por isso, ao longo dos anos, a gente conseguiu encontrar uma maneira de realmente oferecer um suporte para vocês. Não só para o seu filho, mas para você também. Como que é esse suporte? Para a transformação ser real, você recebe 2 vagas no Conexão Consciente. São encontros mensais, ao vivo, e também ficam gravados, de 1h30, para você entender mais a fundo o que o seu filho está aprendendo na nave, mas mais ainda, o que ele vai aprender na nave. A gente percebeu com a experiência que, ao te contar já o que ele vai aprender, isso ajuda demais o nosso trabalho em equipe, nave e família. E além de você entender mais a fundo o que o seu filho está aprendendo e vai aprender, você também recebe um suporte de primeiríssimo nível, uma curadoria global e assertiva, para que você saiba o que é necessário você saber frente a esse avalanche tecnológico, principalmente envolvendo a realidade do seu filho. As notícias que vocês trazem aqui para atualizar os assuntos, por exemplo, loot boxes, eu não conhecia o conceito, e ajuda a trazer a gente tocar no assunto com eles também. Então, essa junção de tecnologia com psicologia, né, toda essa coisa social, e com o feedback que vocês têm dos alunos, né, que vão trazendo o que está acontecendo na vida deles, né, a riqueza com que isso deve acontecer aí para vocês, eu acho muito interessante, porque a gente fica preso aqui no que recebe só dos meninos. Você e outro responsável, seja o pai, a mãe, a avó, a madrinha, recebem atualizações sobre inteligência artificial, jogos, desafios, trends e redes sociais, muito antes delas virarem febre ou risco real para o seu filho. E se surgir alguma dúvida, você ainda tem também a cada 15 dias o plantão de suporte. 2 vezes por mês, o nosso diretor de educação e psicólogo especialista estará ao vivo para interagir com as famílias. É um suporte em 3 níveis: técnico, cultural e pedagógico. Técnico: nossa, a gente agora está usando esse aplicativo de controle, mas não está sabendo configurar direito. Técnico. Cultural: meu filho agora está assistindo esse youtuber, nunca ouvi falar, algum comentário, algum cuidado, e onde vem a maioria das perguntas no nível pedagógico. Eu não sei como agir frente a essa situação. Inclusive, os feedbacks que a gente mais recebe nesse suporte quinzenal é que eu às vezes entro aqui só para ouvir a pergunta de outros pais. Tem perguntas que eu nem sabia que eu tinha que ter. Para te dar uma segurança ainda mais abrangente, você ganha o nosso curso Aventura de Educar na Era Digital. Ele tem 8 módulos práticos para aprimorar as suas habilidades parentais e ampliar o seu repertório em diferentes áreas do desenvolvimento infanto-juvenil. E quais são esses 8 módulos? Você está vendo aí na sua tela, mas 2 aqui só para ilustrar: autonomia e frustração e sexualidade nessa era digital. Sobre o valor do investimento financeiro, você já percebeu que há diversas fontes de suporte que a nave dá para você, para o seu filho diretamente, e a principal, convenhamos, é para o seu filho diretamente. Então vamos pensar, se você quiser comparar com uma sessão com um psicólogo bom, psicólogo do nível da nave, uma sessão, R$400 mais ou menos. Se a gente pensar nessa sessão uma vez por semana, por 6 meses, como são os pacotes da nave? Semestral, e com esse suporte para o seu filho, semanalmente. Só isso já seria R$9.600. Sem contar que, nesse semanal na nave, o seu filho tem acesso a um psicólogo atualizado no Metanave e ainda um ambiente seguro, acolhedor, com mais amigos do Brasil inteiro para ele. Só isso já seria R$9.600. Aí tem também o curso Aventura de Educar na Era Digital, uma vez por mês do Conexão Consciente, plantão de suporte com psicólogo cada 15 dias. Quanto vai custar isso? Mais de R$15 mil? Não. E você direto: não falar o preço agora é uma estratégia para te ajudar a agir. A gente quer que você sinta antes o valor. O preço exato você vai saber na reunião pós-aplicação. Se a sua família for pré-aprovada nessa aplicação, um humano na nossa equipe vai entrar numa ligação com vocês para te ajudar a ter mais clareza da relação do seu filho e da sua família frente ao digital e vocês tomarem melhores decisões. Se embarcam ou não, mas mais conscientes. Além disso, a gente oferece uma garantia incondicional de 30 dias. A garantia oficial, legal, é de 7 dias. A nossa garantia é de 30 dias, ou seja, risco zero para você. O risco é todo nosso, a gente que assume. De centenas de famílias, para você ter uma ideia, apenas 2 pediram reembolso e eram casos específicos de divórcio ali, onde o digital era apenas uma pontinha do iceberg. Reflita, não no custo de investir, mas no custo de não
agir. Quanto custa, por exemplo, o isolamento e a vulnerabilidade do seu filho? Se você diz que não tem tempo agora, se lembra, o abusador online, ele tem todo o tempo do mundo para ouvir o seu filho. Adiar só aumenta o preço de não ter paz em casa. Não se esqueça que o melhor momento de cuidar da saúde é enquanto a gente ainda tem saúde. O digital não desacelera, pelo contrário, o avanço é cada vez mais e mais rápido. Então, clica no link aqui abaixo, aplica para uma vaga e permita-se receber suporte e proteger o que você tem de mais valioso. A sua família, o seu filho, a paz da sua casa, a sua paz interna, tirar qualquer sensação de culpa, de incerteza, de frustração e trocar por isso a certeza de que você está dando de fato o melhor para o seu filho. A certeza de você estar educando da forma correta nessa era digital. Espero demais que você aceite esse convite, clica aqui no link e aplica a sua família e quem sabe a gente se vê em breve. Tchau!